Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver mais um exercício com estes cálculos de funções trigonométricas inversas. Agora temos então o seguinte exercício. Determina o cosseno do dobro do arcosseno de menos um quarto. A ideia neste tipo de exercícios, já falei então no vídeo anterior, passa sempre por manipular estas expressões através das fórmulas trigonométricas de forma a apanharem composições entre funções trigonométricas inversas, de forma a apanharem o cosseno do arco cosseno, ou então o seno do arco seno, ou a tangente do arco tangente. Terão então que manipular de forma a apanhar exatamente esse tipo de estruturas. Bem, para fazermos isto, olhando exatamente para esta expressão, eu estou a olhar para isto e estou a ver exatamente um cosseno de 2x, onde, onde o meu x é exatamente o arco seno de menos um quarto e o 2 lá está, ok? E vocês têm uma fórmula trigonométrica que trabalha exatamente o cosseno de 2x, que é exatamente o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Então vou aplicar esta fórmula trigonométrica exatamente a esta expressão que temos aqui. Obtenho então a seguinte igualdade. Ficaremos então com o cosseno de x, onde o meu x é simplesmente o arco seno de menos um quarto. Então fico com o cosseno do arco seno de menos um quarto ao quadrado, ok? Isto ficará então ao quadrado. Penso que meti aqui uns... Não, está certo. Menos o seno de x. O x será simplesmente o arco seno, né? O seno do arco seno de menos um quarto. Ao quadrado. Fecha ao quadrado. Reparem aqui que neste segundo termo, aqui no segundo termo da diferença, quer dizer, o que vocês têm exatamente aqui é a tal composição entre funções trigonométricas inversas. Tem o seno do arco seno de um determinado valor. Quer dizer, quando vocês apanham a composição entre funções inversas, vocês voltam exatamente ao ponto de partida. Quer dizer, o arco seno leva, o seno traz, isto vai dar exatamente menos um quarto. Então aqui ficaram com menos um quarto e depois ao quadrado. Okay? Quer dizer, este termo está resolvido. Agora vocês têm aqui no primeiro termo o cosseno do arco seno. Então nós aqui vamos ter que fazer mais uma manipulação. E a manipulação que vamos fazer aqui é exatamente trabalhar, arranjar uma forma de explicitar o cosseno em função do seno. A forma que vos permite fazer isso é exatamente a fórmula fundamental da trigonometria. Me diz cosseno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isto é exatamente igual a 1. Explicitando então nesta equação o cosseno, isto há de ser equivalente a dizer que o cosseno ao quadrado de x é simplesmente igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Quer dizer, eu aqui nem vou aplicar a raiz. Não vou aplicar a raiz porque eu aqui já tenho cosseno ao quadrado. Okay? Não vou voltar a aplicar a raiz para depois ter que voltar para trás. Vou já trabalhar exatamente, vou explicitar exatamente apenas o cosseno ao quadrado. Agora o que vocês fazem aqui é substituir nesta forma trigonométrica o x exatamente pelo x que aqui vai funcionar, que há de ser o cosseno, o arco seno de menos um quarto. De tal forma que fiquem com o cosseno de x ao quadrado. Okay? A fazerem a substituição agora do x pelo arco seno de menos um quarto. Sendo assim, isto é equivalente a eu dizer que o cosseno, substituindo então o x, o cosseno do arco seno de menos um quarto, ao quadrado, e reparem que isto que está aqui é exatamente o que temos aqui, né? É o cosseno do arco seno de menos um quarto ao quadrado. Há de ser exatamente igual a 1 menos o seno de x ao quadrado. Ou melhor, o seno ao quadrado de x. Cuidado, não confundir. Quer dizer, o quadrado aqui é o quadrado do seno, não o quadrado do argumento. Fica então 1 menos o seno do x, que passará agora a ser o arco seno de menos um quarto ao quadrado. Ok? O que é que acontece agora aqui? Quer dizer, vocês aqui dentro destes parênteses apanham a tal composição entre funções trigonométricas inversas. Okay? O seno do arco seno voltam ao ponto de partida. Isto há de ficar exatamente
menos 1/4. Então isto há de ser exatamente igual a 1 menos, atenção, cuidado com os sinais, isto é 1 menos e o menos tem nada a ver com isto, ok? 1 menos, e agora aqui até vou colocar parênteses, vou não, devo, menos 1/4 elevado ao quadrado, ok? Agora estão aqui numa situação de cálculo, isto fica 1 menos, quer dizer, uma base negativa elevada a um expoente par dá sempre um número positivo. E o quadrado de um quociente, de uma divisão, é o quociente dos quadrados. Ou seja, isto há de ficar 1 ao quadrado, que é 1 a dividir por 4 ao quadrado, que há de ser 16. Agora fazem aqui o cálculo, reduzindo a fração aos mesmos denominadores, multiplicam a primeira por 16, o numerador e o denominador, ficam então com 16 avos menos 1 16 o que há de ser exatamente igual a terem 16 menos 1, que é 15 16 ok? Então quer dizer que este primeiro termo dá exatamente 15 16 agora é só aplicarem. Isto será então igual, ficam aqui com 15 16 menos o seno do arco seno é a tal questão da composição das funções inversas. Isto fica então menos, quer dizer, o menos é daqui atrás. Isto ficam exatamente com o que está cá dentro. Menos 1/4 e ao quadrado. Ok? Agora é só uma questão de fazerem cálculos. Isto fica 15 16 menos, quer dizer, é aqui o quadrado. Né? Isto fica positivo. O quadrado do quociente é o quociente dos quadrados. Isto ficará então 1 sobre 16 ou melhor, 1 16 isto agora é só fazer. 15 menos 1 dá 14. Ficam então com 14 16 Podíamos então reduzir a fração dividindo tudo por 2 e isto a dar 7 oitavos. Ok? Então está o cálculo feito desta expressão. Fica então aqui a sugestão de resolução. Faremos mais alguns vídeos tocando então neste tipo de problemas. Ok? Então até um próximo vídeo.